Olá, turma. Vamos dar início a mais uma aula, continuando falando de cimento Portland. E hoje eu vou falar sobre as adições minerais. Em relação às adições minerais, eu não vou aprofundar tanto, porque esse assunto ele é aprofundado na disciplina de tecnologia do concreto, tá? Então, não é possível falar de cimento sem falar das adições minerais. Então, como nós estamos abordando o aglomerante cimento Portland, eu tenho que relatar, né, deixar clara a existência dessas adições minerais. Então, eu vou comentar, tá, nessa aula sobre alguns aspectos, para vocês terem conhecimento de quais são essas adições minerais que são implementadas no cimento Portland, tá? De que maneira elas trabalham e também os tipos, né, de cimento Portland existentes no mercado e dependendo das adições que há nesse cimento Portland, né? Então o cimento ele vai ter os seus tipos, tá? Que nós vamos conhecer aqui nessa aula. Então, mais uma vez, eu não vou aprofundar tanto essa temática, tá? Eu vou falar mais assim superficialmente, mas vai ter algum aprendizado, tá? Em relação a esse assunto de adições minerais no cimento Portland. Aqui nesse primeiro slide, vocês já podem observar que há alguns componentes, tá? Que são essas adições, como, por exemplo, a escória de alto forno, a microsílica, o cimento Portland CP1, que é o comum, tá? Que tem adição de clinker mais gesso. E tem também a cinza volante, que também é um componente que é adicionado no cimento Portland, tá? Então, essas adições minerais, elas podem ser pozolânicas, cimentantes ou inertes, tá? As pozolânicas, elas podem ser naturais ou artificiais e ela vai provocar uma reação pozolânica no cimento. As cimentantes, elas causam uma hidratação acelerada na presença, na presença de hidróxido de cálcio e gipsita. E também tem as adições minerais inertes, tá? Elas não têm reação química, elas não provocam reação química, elas são inertes. Elas causam efeitos físicos, tá? De empacotamento, de ponto de nucleação. O que é esse ponto de nucleação? É um processo físico, tá? Como já está dizendo aí, que causa um efeito físico, né? Então, o ponto de nucleação, ele é um processo físico que há uma mudança de estado, por exemplo, do estado líquido para o estado sólido, do sólido para o líquido, tá? É uma mudança de estado. Então, essas adições inertes, elas não causam reações químicas, elas causam uma reação física, digamos assim, um efeito físico no cimento, tá? E também contribui, de certa forma, para algum benefício, que nós vamos ver mais à frente. Então, o material pozolânico, ele é um material silicoso ou sílico-aluminoso, que por si só possui pouca ou nenhuma propriedade cimentícia. Mas quando finamente dividido e na presença de umidade, ele reage quimicamente com hidróxido de cálcio, tá? Então, o material pozolânico, ele é silicoso, né, como já disse aqui, ele não possui, por si só, possui pouca ou nenhuma propriedade cimentícia, tá? Ele não tem relação com um material cimentício, uma propriedade cimentícia, mas quando ele é moído, digamos assim, pulverulento, né, finamente dividido, e com a reação em contato com a umidade, ele vai reagir com o hidróxido de cálcio, tá? Em uma temperatura natural, ambiente. E aí ele vai formar compostos com propriedade cimentante. Como exemplo de material pozolânico, nós temos a cinza volante com baixo teor de cálcio, a pozolana natural, a silicativa, a cinza de casca de arroz e o metacaule, que a gente vai ver mais à frente todos esses materiais, tá? O material cimentante já não necessita do hidróxido de cálcio presente no cimento Portland para formar produtos cimentantes
com silicatos de cálcio hidratados, tá? Sua hidratação, ela é própria, tá? Sua autohidratação, no caso, e é lenta, e a quantidade de produtos cimentantes formados é insuficiente para a aplicação dos materiais em fins estruturais. E quando usado como adição ou substituição em cimento Portland, a presença de hidróxido de cálcio e gipsita acelera a sua hidratação. Como exemplo de material cimentante, nós temos a escória granulada de alto forno, tá? E o material inerte, como exemplo, nós temos o filler, que é o mais utilizado, que é uma adição mineral finamente dividida, sem atividade química, tá? Ou seja, não causa nenhuma reação química com o cimento. Ele causa efeito físico de empacotamento granulométrico, como eu já falei, e a ação como ponto de nucleação para a hidratação dos grãos de cimento. Como exemplo, nós temos o calcário, o pó de quartzo, faltou um T ali, e o pó de pedra, tá? Então, como são classificados, então, como é feita essa classificação? Com cimentantes, cimentantes e pozolânicos, superpozolanas, pozolanas comuns, pozolanas pouco reativas e adições inertes, que é o filler, tá? Que é o filler caláceo, tem o pó de cálcio e o pó de pedra, como eu acabei de falar no slide anterior. Como cimentantes, nós temos a escória de alto forno, granulada de alto forno, os superpozolanas têm a silicativa, metacaule, cinzas de casca de arroz. Pozolanas comuns, nós temos as cinzas volantes, está errado ali, com baixo teor de cálcio. Pozolanas comuns, argilas calcinadas. Também tem os materiais naturais de origem vulcânica e sedimentar. Pozolanas pouco reativas, nós temos como exemplo a escória de alto forno, resfriada. Aqui eu trouxe mais tipos de adições, tá? Para cada classificação adicionada no cimento, cada adição mineral, tá? As pozolanas naturais é definida pela NBR 5736 de 91 como sendo um material de origem vulcânica, geralmente ácida, ou de origem sedimentar. Em geral, o processamento desses materiais resume-se na britagem, ela é britada, ela é moída e peneirada, tá? Em composições, e tem composições e propriedades muito variadas. Aqui eu trouxe para vocês os tipos, né, de pozolanas naturais. Elas podem ser de vidros vulcânicos, que é o magma aluminosilicático, após um resfriamento brusco. Tufos vulcânicos também são pozolanas naturais, que é a alteração do vidro vulcânico sob condições hidrotérmicas, levando à formação de minerais de zeólita com uma textura compacta. Tem as argilas ou folhelos calcinados, que é resultante da alteração do aluminosilicatos presentes nos vidros vulcânicos, formando materiais argilosos, que não são pozolânicos, a menos que sofram um tratamento térmico, tá? E também tem a terra diatomácea, que é um sedimento com propriedades pozolânicas, constituído de opalina ou sílica hidratada amorfa, originando a partir de carapaças de organismos unicelulares, vegetais tais como algas microscópicas, aquáticas, marinhas, lacustres, normalmente denominada diatomita, tá? Já a cinza, as cinzas que são utilizadas, as cinzas volantes que são utilizadas no cimento Portland, há dois tipos, tá? Porém, a cinza pesada, ela não é utilizada no cimento Portland, é somente a cinza volante. Essa cinza é um subproduto resultante da combustão do carvão pulverizado com o objetivo de gerar energia em usinas termoelétricas, tá? A cinza pesada, ela tem a textura mais grosseira, são as que caem no fundo da fornalha em tanques de resfriamento, representa cerca de 15 a 20% das cinzas produzidas. Normalmente, elas não são utilizadas como adição mineral em concretos, tá? Já a cinza volante é a que é a mais utilizada. Ela tem uma textura mais fina, arrastada pelos gases de combustão nas folhadas da caldeira e recolhida por precipitadores eletrostáticos ou
é recolhida também mecanicamente. Então, a mais utilizada é a cinza volante, tá? Utilizada como adição mineral no cimento Portland. Aqui eu trouxe a imagem para vocês dos dois tipos, tá? A cinza pesada do lado esquerdo. Vocês podem ver que ela é mais grosseira, tá? Mais grossa, né? Mais, assim, uns grãos maiores. E a cinza volante, ela já tem um aspecto parecido com até do cimento. Ela é bem mais fina, mais pulverizada, tá? A região sul, aqui são algumas curiosidades, tá? A região sul do Brasil possui cerca de 89% das reservas minerais de carvão do Brasil, sendo responsável pela geração de aproximadamente 2 milhões de cinza volantes por ano. Deste total, de 20% a 30% é absorvido pela indústria de cimento e concreto na região. Tradicionalmente, adicionada na fabricação de cimentos do tipo CP4, que é o tipo de cimento Portland pozzolânico, com teores de pozzolana variando de 15% a 20%, 15% a 50% da massa do total do aglomerante. E o CP2E, que é o cimento Portland composto com pozzolana, contém de 6% a 14% de pozzolana, tá? As cinzas volantes mais utilizadas em concretos no Brasil são as que contêm baixo teor de cálcio, que é no máximo 10% de cálcio, classificada com classe C pela ABNT 12.653 de 92. As cinzas com alto teor de cálcio, de classe E, de acordo com essa mesma norma, têm sido comercializadas em países como os Estados Unidos e Canadá, apresentando propriedades pozzolânicas cimentantes. Eu li aqui porque são mais curiosidades, tá? Em relação à cinza volante. Aqui eu tenho a imagem da cinza volante, né? De forma mais dando um zoom, tá? Para vocês compreenderem melhor a figura que representa essa cinza volante. São partículas tipicamente esféricas, como pode ser visto na imagem, e os diâmetros variam de 1 a mais de 150 micrômetros, função do tipo de equipamento utilizado para queima, sendo a maioria menor que 45 micrômetros, tá? A sua superfície específica varia de 300 a 700 metros quadrados por quilo, bastante semelhante à do cimento Portland, que é 350 a 600 metros quadrados por quilo. Já a massa específica varia entre 1.900 a 2.400 quilogramas por metro cúbico, enquanto a do cimento Portland comum fica em torno de 3.150 quilogramas por metro cúbico, tá? Agora vamos falar um pouco da silicativa, é um subproduto resultante do processo de obtenção do ferro silício e silício metálico, que tem do lado a figura de uma silicativa, a micrografia de partículas de silicativa obtidas pelo microscópio eletrônico. Então, tá 20.000 vezes, né, dando um zoom aí nessa sílica para a gente poder ver melhor a imagem, né, de como que é essa sílica, porque a olho nu não dá para ver essa figura desse jeito, né? Elas têm partículas esféricas extremamente pequenas, que variam entre 0,1 micrômetro, tá? A sua cor pode variar de cinza claro a escuro, dependendo do excesso de carbono residual proveniente do carvão combustível, da madeira usados na carga do forno e do conteúdo de ferro, tá? Aqui tem duas imagens de duas sílicas diferentes. Na primeira imagem, ela é da Noruega, e a da mais clarinha aqui é uma sílica do Brasil, tá? A sua superfície específica varia de 13.000 a 30.000 metros quadrados por quilograma, ficando a média em torno de 20.000 metros quadrados por quilo, bastante superior à do cimento Portland ou da cinza volante, tá? Que acabei de comentar. A massa específica encontra-se em torno de 2.200 kg por metro cúbico, é a menor que do cimento Portland comum, tá? E o metacaule, como que é obtido esse material? Ele é obtido a partir da calcinação, que vai de 600 graus a 900 graus, de alguns tipos de argila, como as cauliníticas e os caules de alta pureza.
Ele passa por um tratamento do resíduo da indústria produtora de cobertura de papel, constituído basicamente de um caule beneficiado de extrema brancura, finura e pureza. Como vocês podem observar, há bastante material, né, que pode ser adicionado no cimento Portland, tá? E vai trazer, isso traz alguns benefícios que a gente vai ver mais à frente, tá? Por que são adicionados esse tipo de materiais. Bastante interessante, né? A diversidade de materiais que podem ser adicionados. A pureza do caule afeta tanto a reatividade como a cor do material. Quanto mais puro, mais claro e reativo resultará o metacaule produzido. Quanto menor a quantidade de sílica e alumínio, menor será a reatividade e menor também a brancura do material, tá? Ou seja, quanto mais claro for esse material, o metacaule, mais reativo ele será. E quanto mais escuro, menos reativo, tá? Aqui nós temos 4 metacaules aqui nessas figuras, com diferentes colorações, né? Provenientes de argilas cauliníticas, que é a B e a C, tá? E essa última aqui, a D, ela é proveniente do resíduo da indústria produtora de cobertura de papel, mais clarinha. Aqui tem as características químicas do metacaule, tá? Composição típica do metacaule de alta reatividade, ou seja, na sua massa, em porcentagem, né, tem que ter 51,52% de sílica, 40,18% de óxido de alumínio, 1,23% de óxido de ferro, 2% de cal, 0,12% de magnésio, 0,53% de álcalis e 2,01% de perda ao fogo, tá? Essas são as características necessárias do metacaule de alta reatividade. O metacaule tem forma e tamanho de partículas de um metacaule comercial oriundo da calcinação da argila caulinítica, como já falei. E a norma brasileira que especifica esse material é a BNT 15.894 de 2010, tá? Que é o metacaule para uso do cimento Portland em concreto, argamassa e pasta. Temos também as cinzas de casca de arroz, que é um material resultante da combustão da casca de arroz. Em função do teor de carbono, a cinza pode apresentar colorações que variam entre preto, cinza e o branco rosado, tá? Nós temos amostras de cinza submetidas a diferentes tratamentos térmicos. Até a cinza de casca de arroz pode ser adicionada ao cimento Portland. Estão vendo aí? Quanto à sua superfície específica, varia de 50 mil a 100 mil metros quadrados por quilograma. A sua massa específica encontra-se em torno de 2.200 a 2.600 quilogramas por metro cúbico, que é semelhante à da sílica ativa e menor do que a do cimento, e tem a grande quantidade de sílica, tá? Esse material, ele é superior, a quantidade de sílica é superior a 85%. Ela tem eficiência da cinza de casca de arroz como material pozolânico, depende do controle do processo de queima, tá? Se a combustão não for controlada, geralmente ela contém uma grande proporção de minerais de sílica não reativos e de baixo valor pozolânico. Agora, se a queima for controlada, que é um controle de temperatura de queima de 500 a 700 graus Celsius, você vai obter cinzas amorfas de alta pozolanicidade, tá? Temos também a escória granulada de alto forno, tá? Quando as escórias de alto forno são resfriadas bruscamente, normalmente por meio de jatos de água ou vapores de água sob alta pressão, resulta em um material predominantemente amorfo e potencialmente reativo. Esse processo é conhecido como granulação, tá? E reduz a escória a grãos similares aos da areia natural. Essa escória, quando moída, pode ser utilizada na fabricação do cimento ou como adição de concreto, tá? Então, ela pode ser adicionada tanto quando estiver fabricando o cimento,
que é lá no finalzinho, quando vai, então, moer agora fugiu o nome, pessoal. O clinker, tá? Ou então, ser adicionadas na hora de fabricar, né? De produzir, então, o concreto. Aqui nós temos as características químicas da escória granulada de alto forno, tá? Aqui eu não vou... Aqui é um quadro que vocês quiserem pesquisar, tá? Mas tem as quantidades, as porcentagens, tá? De cada composição química, da sílica, do alumínio, do cal, tá? Do magnésio, do dióxido de titânio. Então, tem toda a quantidade aí. Quanto ao filler, tá? Filler é o material inerte, tá? O mineral inerte, que é adicionado também ao cimento pó. Ele é um material finamente dividido, com diâmetro médio próximo ao do cimento, que devido à sua ação física, traz melhorias para algumas propriedades do concreto, quando presente em pequenas quantidades, tá? Essa quantidade tem que ser menor que 15% sobre a massa do cimento. Só que a norma 11.578 de 91 limita o conteúdo de filler em 10% para os cimentos Portland composto, tá? Salientando que o material carbonático utilizado como filler deve ter, no mínimo, 85% de carbonato de cálcio, tá? Aqui eu trouxe para vocês imagens de filler, tá? Exemplos de ações minerais que podem atuar como filler. Na letra A, é uma cinza de lodo de estações de tratamento de esgoto, tá? Esse do meio aí são os resíduos de corte de granito. E o terceiro é a cinza da combustão de eucalipto, tá? Esses materiais todos são fillers, tá? São materiais inertes. Então, os tipos de cimento. O cimento pode ser CP1, CP2, CP3, CP4, CP5 de alta resistência inicial. O que difere, né, cada um desses tipos de cimento? O cimento comum é aquele fabricado sem adição de nada, no máximo de gesso, né, como já expliquei na aula anterior. Já o CP2 é o cimento composto, tá? Ele tem menos que 8% de aluminato tricálcico, tá? E o aluminato tricálcico, juntamente com o silicato tricálcico, tem que ser inferior a 58%. Já o CP3 é um cimento de alto forno, tem o quê? Tem a adição de escória granulada de alto forno, e essa adição varia de 35% a 70%. Já o CP4 é um cimento de pozzolana, tá? Ele tem, na sua composição, 15% a 50% de pozzolana, e ele tem função de diminuir o calor de hidratação do cimento. Já o CP5, que é um cimento de alta resistência inicial, essa abreviação ARI aqui, ó, ARI, é a abreviação de alta resistência inicial. Ele tem um mínimo de resistência à compressão aos 7 dias de idade, ou seja, com 7 dias de idade, esse concreto, ele vai atingir a sua resistência à compressão mínima, tá? Que é de 34 MPa. Aí, o que eu trouxe para vocês aqui, cada tipo? CP1, cimento Portland comum. CP1S, cimento Portland comum com adição. CP2E, cimento Portland composto com escória de alto forno. CP2Z, cimento Portland com pozzolana, composto com pozzolana. Cimento 2F, cimento Portland composto com filler. Cimento CP3, cimento Portland de alto forno. CP4, cimento Portland pozzolânico. CP5 de alta resistência inicial. E CP5 de alta resistência inicial, RS. O que é? É um cimento Portland de alta resistência inicial com resistência a sulfatos, tá? Nesse quadro aqui, a gente pode ver a composição de cada um, o que se diferencia, e a norma brasileira que regulamenta esses tipos de cimento, tá? Daí, não sei se vocês repararam que existe o CP2 pozzolânico, com adição de pozzolana,
E existe o cimento pozolana. Não sei se vocês observaram o que eu falei aqui, ó, o CP4, que é o cimento Portland pozolânico, e o CP2E, que é o cimento Portland composto com pozolana. É o mesmo cimento? Não, não é. Vocês podem reparar aqui que o que diferencia, a característica que mais diferencia um do outro é a sua composição de pozolana. Ó, o CP2E, que é o cimento composto com pozolana, ele tem na sua composição de 6 a 14% de pozolana, tá? Já o cimento pozolana, que é aqui, ó, cimento Portland pozolânico, o CP4, que é esse aqui, o amarelinho, ele já tem mais adição de pozolana na sua composição, que varia de 15 a 50%. Então, essa é a diferença primordial de um para o outro, tá? O CP2 ele tem até 14% de pozolana. Passou de 14%, já vai ser um cimento pozolânico, tá? Sem falar nas outras adições, né? De clinker, que varia também, a quantidade varia, de clinker mais gesso, da escória de alto forno. Não, a escória de alto forno nenhum dos dois tem, desculpa. E a variação também de filler, tá? Se diferencia. Pode ter até 10% de filler no CP2, pozolânico, e até 5% no cimento CP4, que é o cimento pozolânico, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. É o CP5 com alta resistência inicial, resistente a sulfato, admite adição de escória ou material pozolânico. Porém, a NBR 5737, que é a que regulamenta o cimento Portland resistente a sulfato, não fixa esses limites, tá? E aqui nós temos a norma para cada tipo de cimento. E também são as mesmas resistências, tá? Somente esse CP5 aqui, que tem resistências iniciais diferentes. E quais são os efeitos das adições minerais nas propriedades do concreto? Eles podem melhorar as propriedades no estado fresco, podem melhorar a durabilidade do concreto e podem melhorar também propriedades mecânicas, como o aumento, então, das resistências, tá? Só que a eficiência de uma adição mineral, ela vai depender da composição química, do grau de amorficidade, tá? Que é a deformidade. Vai depender da granulometria, da quantidade que vai ser utilizada e também das condições de cura, tá? Então, não é simplesmente adicionar, que isso vai depender também da eficiência, da característica, tá? Para ter um efeito no concreto. Trouxe para vocês também as propriedades, tá, do cimento Portland, a resistência à compressão, calor gerado, impermeabilidade, resistência a agentes agressivos, durabilidade. Para cada propriedade, eu trouxe, então, a diferença que há em cada tipo de cimento Portland, tá? Uma tabelinha. Como, por exemplo, aqui, vou pegar aqui o de alta resistência inicial. O calor gerado na reação de hidratação é bem maior quando comparado com o cimento de alto forno, por exemplo, que tem um calor gerado na reação de hidratação que é bem menor, como também o pozolânico, tá? Outro exemplo aqui é o de alto forno. Ele tem uma resistência aos agentes agressivos bem maior quando comparado ao cimento Portland branco estrutural, tá? E também o de alta resistência inicial, ele não tem tanta resistência aos agentes agressivos, tá? Então, as propriedades do cimento em relação à massa específica, a finura e a pega. Quais são as implicações desejáveis para o concreto fresco? Trabalhabilidade. Quais são as implicações desejáveis para o concreto endurecido? É importante que ele tenha resistência mecânica, né? Durabilidade, baixa permeabilidade e reduzida retração. A finura é o processo de hidratação do cimento, que se inicia pela superfície das partículas, e assim a área específica do material constitui um importante parâmetro desse processo.
Quanto mais fino estiver o cimento, maior será a velocidade de hidratação e, consequentemente, maior calor gerado, tá? Para finura da área específica é utilizado o método Blenning, tá? Que é um método de permeabilidade padrão. E também o peneiramento da peneira 200, tá? Que tem 75 micrômetros na sua abertura, ou seja, 0,075 milímetros. E falou de cimento, é importante falar de pega, tá? Pega é a solidificação da pasta plástica de cimento, é quando ela começa a perder a trabalhabilidade, tá? Começou a endurecer um pouco ali, ela já perdeu a trabalhabilidade, então é o início da pega. E o que é o fim da pega? É quando a pasta está solidificada e rígida. O que seria essa rigidez? É a perda da consistência da pasta plástica devido à perda gradual de água livre por ocasião da reação de hidratação, tá? O composto ele vai sendo hidratado, vai perdendo então essa água, associado com o fenômeno de perda de abatimento no concreto. Esse gráfico aqui, ó, você pode ver que com o tempo vai aumentando o quê? A rigidez do concreto, tá? Então, vai passando o tempo aqui de pega, ó, aí chegou no início da pega, por exemplo, aqui, já começou a ficar rígido, né? A rigidez ela vai sendo aumentada aqui com o decorrer do tempo. Iniciou o início de pega, daí ela aumenta mais ainda a rigidez, até ela chegar mesmo a ficar totalmente rígida, tá? Depois do fim de pega, tá? Para ensaiar, né, para fazer a análise de início e fim de pega, é utilizado o aparelho e a agulha de Vicate, tá? Esse aqui é o aparelho, tá? Essa imagem aqui é do aparelho. Ele possui uma agulha de 1 milímetro de diâmetro sobre uma carga total de 300 gramas. Essa agulha, ela vai penetrando na massa, colocada uma amostra aqui da massa, tá? Para saber qual é o tempo de pega desse concreto que está sendo feito, elaborado, né? Da argamassa. E aí essa agulha, ela vai penetrando nessa amostra que é colocada aqui, tá? E aí o início de pega, ela vai descendo até uma distância de 4 mais ou menos 1 milímetro na placa base. E quando você vai perceber que vai chegar ao final de pega? Quando a agulha penetrar até 0,5 milímetro nessa pasta, tá? Porque aí até ela não penetrar mais, então, nesse material, nessa amostra, tá? Então, com esse aparelho aqui é possível identificar o início e fim de pega de uma determinada argamassa que você vai ter para trabalhar, tá? Aqui tem a finura e a pega de todos os tipos de cimentos, tá? Com início e fim, por exemplo, aqui do CP3, o início da pega é de no mínimo 1 hora, tá? E no máximo 12 horas. Do simples até o final com 10 horas já se atinge o fim de pega, tá? A resistência à compressão com 1 dia, com 3 dias, com 7 dias, com 28 dias em MPa, tá? De cada concreto também tem aqui nessa tabela, estabelecida pelas normas. E o cimento Portland resistente a sulfatos. O que é? Todos os sulfatos são potencialmente danosos ao concreto, tá? Reagindo com a pasta de cimento hidratado. No ataque, os íons sulfatos reagem principalmente com o hidróxido de cálcio e o aluminato tricálcico, originando a nova etringita e outros cristais. Essa parte aqui já do cimento, pessoal, já entra mais na disciplina de patologia. Então, eu não vou aprofundar esse assunto aqui para falar de etringita nem nada disso. Só trouxe para vocês aqui esse assunto para pincelar mesmo. E vocês vão ver isso mais aprofundado futuramente, eu acho que no nono período, que é a disciplina de patologia, tá? Essa etringita, ela vai causar uma expansão no concreto, tá? E com essa expansão vai gerar fissuras. Mas como falei, eu não vou aprofundar esse assunto aqui, tá?
só pincelar mesmo. O ataque produzido por sulfatos é devido à sua ação expansiva, que pode gerar tensões capazes de fissurá-los e tudo mais. Então, eu trouxe para vocês aqui mesmo só para demonstrar que existe esse cimento resistente a sulfatos, tá? Pois o sulfato é prejudicial para a estrutura, digamos assim. Se o sulfato agir com a estrutura, ela vai provocar uma patologia, um defeito, tá? Vai danificar a estrutura. Então, em alguns casos, é super importante utilizar esse tipo de cimento, que tem essa resistência a sulfatos. Dependendo da situação, você usa esse tipo de cimento, tá? Então, até passei aqui, depois vocês podem dar uma lida. Existe também o cimento Portland branco, que eu citei mais atrás, só que eu não expliquei sobre ele ainda. Existe o branco estrutural e o branco não estrutural, tá? O branco não estrutural é o CPB. E o estrutural ele pode ser o CPB 25, 32 ou 40. O não estrutural tem na sua composição clinker mais gesso de 74, tá? De 50 a 74% na sua composição. Já o branco estrutural, ele tem de 75 a 100% de composição clinker branco mais gesso na sua composição, tá? A norma brasileira que especifica esse tipo de cimento aqui é a NBR 12.989. E onde pode ser aplicado, então, o cimento Portland? Ele vai ser aplicado para argamassas, né? Para concretos também, na execução de pré-moldados, edifícios, pontes, plataformas marítimas, obras hidráulicas, pavimentos, recuperações estruturais. Então, tudo isso aqui, com certeza, você já tem conhecimento, tá? E também eu trouxe para vocês aqui um quadro onde é ideal ser aplicado os tipos de cimento aqui, tá? Aqui de verdinho é onde ele é ideal, azulzinho é onde é neutro, nem é tão indicado e também não deixa de ser recomendado. E de vermelhinho é que não é recomendado se utilizar o tipo aqui de cimento, tá? Como, por exemplo, vou aqui. Concreto com agregados reativos. O CP2, de filler 32, ele não é adequado, tá? Para se adicionar em concreto com agregados reativos. Qual seria o adequado? O CP4, tá? Tá verdinho. O CP4 de alta resistência inicial já não é tão adequado e nem o de resistência a sulfato também não é tão adequado, tá? E o CP2 com pozolana já é neutro, tá? Não é proibido, mas também não é inadequado, né, na verdade, mas também não é tão indicado. Isso aqui eu trouxe um exemplo só para vocês terem noção de onde que são aplicados os diversos tipos de cimento, tá? Finalizamos aqui, então, nossa aula sobre aglomerantes, tá? Falando, finalizando aqui o assunto do cimento Portland. Nossa P2 está próxima, é dia 2 de outubro agora, tá? Eu vou vou publicar lá no Socrative uma atividade sobre cimento Portland para vocês. E aí, para a nossa aula, essa atividade vai valer ponto, tá? E para nossa prova, vai ser todo o assunto que a gente viu até o momento. E vocês estudem, então, os exercícios e os slides, eu vou disponibilizar lá no SEI. Vocês estudem para a prova, que já é na próxima semana, dia 2, tá? E um bom final de semana para todos. Obrigada.